Boa tarde, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, para que a gente possa sair dessa situação o mais rapidamente possível, tá? Ao longo dessa aula, lá mais para o final, quando vão ter mais participantes, eu vou conversar com vocês a respeito da avaliação. Então, só para adiantar, né, nós não vamos ter avaliações neste, neste primeiro momento, tá? A princípio, a gente volta desses momento que eu estou permitindo a entrada de outros estudantes. Então, nesse primeiro momento, nós vamos deixar adiadas as nossas avaliações para quando a gente puder voltar para as nossas aulas presenciais, e se tudo der certo, a gente volta antes do final do semestre. Se não, se tiver alguma previsão de que a gente só vai voltar muito mais para frente, a gente vai avaliar alguma maneira de fazermos essas avaliações à distância, mas eu ainda não sei qual seria essa maneira, tá? Então, por enquanto, as nossas provas estão em pause, né? Elas estão suspensas, tá? Então, vamos esperar novas definições. Vai ter avaliação? Vai, em algum momento vai. Só que eu ainda não sei como que vai ser feito. Se a gente voltar, vai ser presencial. Senão, a gente vai ter que pensar em alguma outra maneira. Hoje é aula normal, Otávio. Hoje, segunda aula normal, para a gente passar por essa parte da, de ponteiros e vetores, tá? No final da aula eu tiro mais algumas dúvidas para vocês, de vocês. Bom, eu vou, como eu costumo fazer nas nossas aulas, eu vou tirar a imagem, minha imagem que está aparecendo aqui na tela, e aí eu vou começar a ver os slides com vocês, tá? Qualquer coisa, como sempre, vocês podem mandar aqui no chat, ou pode falar por voz, se precisar interromper com mais velocidade, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Para ficar mais fácil, pessoal, eu vou compartilhar a tela inteira, tá? E aí a gente fica alternando se necessário. Bom, então hoje nós vamos continuar nossos estudos a respeito de ponteiros, só que agora já fazendo a sua associação a vetores. Como vocês vão ver, tem uma relação bastante grande entre esses dois tipos de dados, tá? Tanto ponteiros quanto vetores. Bom, primeira coisa que nós vamos ver inicialmente é que as linguagens em que a gente está se focando aqui na nossa disciplina, principalmente, o nosso foco maior, é claro, é C++, mas eu sempre falo de C também, porque são linguagens muito parecidas. Em ambas as linguagens, a gente consegue trabalhar com ponteiros associados a expressões aritméticas de adição e de subtração. E o que é mais interessante, a gente pode fazer adição e subtração envolvendo ponteiros, tá? O que é mais usual é que a gente utilize ponteiros que estejam apontando para elementos de vetores, para que a gente consiga fazer esses testes da aritmética de ponteiros, tá? Bom, o uso de ponteiros, ele vai ser uma maneira alternativa de nós trabalharmos com vetores com seus índices. Ponteiros, eles são muito relacionados em C++, deixa eu permitir a entrada. Eles são muito relacionados em C++. Como a gente vai ver mais para frente, existem algumas situações em que a gente trabalha com ambos de maneira indistinta, tá? Como se eles fossem a mesma coisa, mas não são exatamente a mesma coisa. A gente vai ver situações em que eles se comportam de maneira bem diferente, tá? Em geral, quando a gente trabalha com ponteiros para andar dentro de vetores, o programa executável vai ser mais eficiente, tá? Bom, então vamos começar aqui a ver alguns exemplos. Mais um. Bom, então como vocês veem, às vezes eu tenho que parar um pouquinho a apresentação para permitir a entrada de outros participantes, tá? Se alguém
também vir essa notificação, pode deixar entrar, pessoal. Bom, então, suponha que a gente tenha declarado duas variáveis, tá? Como está aqui nesse quadradinho, nesse retângulo. Então, eu declarei uma variável v. Que tipo que é essa variável v? Ela é um vetor de 10 posições de inteiros. E aí eu declarei a variável p. Qual que é o tipo de p? P é um ponteiro para inteiro. Tá? Eu sei que é ponteiro porque tem esse asterisco associado à declaração da variável p. Bom, agora, supondo, dado que p é um ponteiro para inteiros, ele pode conter o endereço de um inteiro. Como v é um vetor de inteiros, cada uma das suas posições também é uma variável inteira. Então, eu posso, a qualquer momento, fazer com que meu p aponte para qualquer um dos elementos de v. Como que eu faço isso? Fazendo o p receber o endereço do elemento para o qual eu quero que ele aponte. Então, aqui, nesse nosso segundo trechinho de código, eu fiz p receber o endereço de v0. Então, essa instrução aqui, ela fez com que p apontasse para v0, primeiro elemento de v. Bom, ok, válido pelo que a gente já estudou de ponteiros. Então, quando eu executei aquelas duas instruções, a primeira linha em que eu fiz duas declarações e a segunda em que eu fiz uma atribuição, eu fiz P apontar para o primeiro elemento do vetor V, como está nessa figura aqui. Bom, se eu fiz o P apontar para o elemento V0, eu posso, através do P, acessar aquele elemento. Como? Utilizando o operador de indireção. Então, se eu fizer asterisco P recebe 5, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o conteúdo da variável apontada por P receber o valor 5. Mas a gente já viu que o conteúdo, a variável que é apontada por P, nada mais é que o primeiro elemento do vetor. Então, o resultado da execução dessa instrução vai ser que o V0 vai receber 5, só que de maneira indireta. Então, nós utilizamos indireção para fazer o conteúdo da variável V0, que é o primeiro elemento do vetor V, receber o valor 5. Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Não? Bom, então por enquanto a gente não está vendo novidade nenhuma, né? O que a gente está vendo é o funcionamento dos operadores de indireção e de endereçamento, e relembrando também, o vetor nada mais é que um conjunto de variáveis do mesmo tipo, armazenadas contiguamente na memória, tá? Então, apesar de eu chamar isso aqui tudo de uma variável, que seria o vetor, na verdade é um conjunto de pequenas variáveis para o qual do qual o vetor foi declarado, armazenadas contiguamente na memória. Então, isso aqui está no endereço, algumas posições para frente tem o 1, posições de memória, tá? Então, supondo que o meu elemento da posição 0 esteja armazenado no endereço 1000 de memória, e também que um inteiro ocupa 4 posições de memória, dali a 4 posições, ou seja, na posição 1004 já está o elemento 1, na 1008, 2, e assim por diante, tá? Contigo. Bom, é baseado nesse fato de que os elementos de um vetor estão em posições contíguas da memória e no fato de que a gente sabe para qual tipo de dados que cada ponteiro aponta, que eu posso trabalhar com aritmética com ponteiros ou aritmética com endereços de maneira consistente, tá? Aqui vai ficar bem mais claro o porquê de nós precisarmos dizer para qual tipo de dados um ponteiro aponta, tá? Exatamente para fazer com que a gente saiba qual vai ser o comportamento da aritmética de ponteiros, tá? Bom, então, lembrando ainda daquele exemplo em que nós temos um P, que é um ponteiro para inteiros, e um vetor V de inteiros, eu posso fazer aritmética de ponteiros usando P para conseguir acessar outros elementos de V, tá? A linguagem C++, assim como a C, possibilita 3 formas de aritmética com ponteiros. Adição de um número inteiro a um ponteiro, a subtração de um número inteiro de um ponteiro, e a subtração de um ponteiro de outro ponteiro. São essas 3
operações que a gente pode fazer, e nós iremos olhar cada uma dessas 3 operações com mais detalhe agora, tá? Bom, tá aqui. Para esses nossos exemplos, eu vou considerar que eu tenho declaradas as seguintes variáveis: um vetor V de 10 posições de inteiros, um ponteiro P para inteiros, um ponteiro Q para inteiros e um inteiro I. Bom, agora vamos entender a nossa primeira operação: somar um inteiro a um ponteiro. Então, se eu estou fazendo P apontar para um elemento qualquer do meu vetor V, por exemplo, o elemento VI, onde I é um inteiro, tá? A gente declarou I como inteiro. Se eu utilizar a expressão P mais J, eu estou fazendo com que essa expressão P mais J signifique um ponteiro para VI mais J, tá? Então, veja, P aponta para VI, se eu somar JP, eu vou conseguir algo que aponta para VI mais J, tá? Então, se eu pego P, o que P contém? O endereço de VI. Se eu pegar o conteúdo da variável apontada por P, eu peguei o que está armazenado em VI. Se eu peguei o conteúdo de P mais J, conteúdo da variável apontada por P mais J, estou pegando o que está armazenado em VI mais J, tá? Vai ficar mais fácil no exemplo. Então, vejam aqui, esse exemplo dividido em 3 subitens, tá? No primeiro, eu fiz P receber o endereço de V2, veio na posição 2, tá? Então, eu fiz P apontar para o elemento da posição 2 no meu vetor, com essa instrução. E aí, Q também é um ponteiro para inteiro. Eu vou inicializá-lo como? Ao invés de fazer diretamente ele receber o endereço de um elemento do vetor, eu vou fazer com que Q receba P mais 3. Como a gente viu, quando eu pego um ponteiro que aponta para uma posição do vetor e somo um inteiro a ele, eu estou simplesmente pegando o elemento que está este número de inteiros para frente no vetor. Então, se o meu P aponta para V2, o que é P mais 3? Vai ser uma posição para frente, duas posições para frente, 3 posições para frente. Ou seja, é o meu V5, que é a mesma coisa que 2 mais 3, ó. Tá? Então, E se sair dos limites do vetor, professora? esse que é o problema de utilizar o ponteiro, tá? O ponteiro, se eu fizer isso, ele simplesmente vai pegar uma posição fora do vetor. Ele não valida isso. Aí vai dar problema quando eu tentar acessar o conteúdo. Só de fazer ele receber o valor, não tem problema. O problema é se eu tentar acessar aí o conteúdo, se ele estiver fora do vetor. Certo? Certo, professora, obrigado. De nada. Então, pessoal, ponteiro nos dá muito poder, tá? Então, eu posso obter aí um índice qualquer, eu posso obter uma posição aqui com relação ao meu vetor, que esteja dentro de uma área válida, ou eu posso parar fora do vetor, tá? Se eu só pegar o endereço, não tem problema. Agora, se eu for acessar esse elemento e esse endereço estiver fora do vetor, pode dar uma violação de endereço, ok? Então, Q recebe P mais 3 é o equivalente a eu fazer Q apontar para endereço de V2, que foi a inicialização do P, mais 3, que é o V5, tá? Todo mundo entendeu esse trecho B aqui do nosso exemplo? Ó, o Otávio perguntou. Primeiro eu vou responder na ordem. Então, o Kenzo perguntou: professora, vai haver uma lista de exercícios sobre esse tópico? Sim, vou liberá-la em breve, tá? Porque esse aqui é um tópico bastante grande e eu vou liberar envolvendo já essas nossas 3 primeiras aulas, a lista. Aí o Otávio perguntou: então, quando você soma um ponteiro com inteiro, você soma o índice, não o conteúdo? Sim, você soma o endereço, tá? Você soma o endereço. Então, quando você faz P apontar para o endereço de um elemento do vetor, a hora que você soma 3, é por isso que a gente tem que saber qual que é o tipo do ponteiro, pessoal. Quando eu faço P mais 3, pelo fato desse ponteiro ser um ponteiro para inteiros, ele vai andar 3 posições para frente. Posições de quê?
posições em que caibam um inteiro. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar, ó. Se esse elemento na posição V2 está armazenado na posição 1000 da memória, quando eu faço P mais 3, eu vou andar 3 inteiros para frente. 1 está na posição 1004, o 2 está na posição 1008 e o 3 está na posição 1012, tá? Então, esse mais 3, ele vai deslocar o suficiente para andar 3 inteiros para frente, tá? Entendeu, Otávio? Aí, pergunta do Adriano. Só uma dúvida, como somar o número em si ao invés de índices? Você já respondeu essa pergunta aí embaixo, tá? É com asterisco P, tá? Se eu quiser incrementar o elemento do vetor, eu vou colocar asterisco P, recebe asterisco P mais 1. Eu pego o conteúdo. Professora, e se Certo? for um tipo que contém outro tipo? Por exemplo, um double que contém um float e contém um int, e eu tenho um vetor de floats, um ponteiro de float, e eu quero somar a ele um ponteiro de int. Esse ponteiro de int vai somar o tanto que cabe num int ou num float? Você tem que somar ponteiro. Você não soma ponteiros, tá? Você faz soma de ponteiro com inteiro. Subtração de inteiro de um ponteiro. Isso, subtração entre ponteiros. Soma de ponteiros, não. Tá? Então, você sabe, quando você colocar um mais 3 ou um mais qualquer valor inteiro a um ponteiro, você vai olhar o tipo desse ponteiro e ele vai deslocar referente ao tipo. Não sei se ficou claro. Era essa a sua pergunta? Sim, sim, eu tinha pensado de outra forma, agora eu entendi. Obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? É importante que vocês vão tirando essas dúvidas à medida que aparecerem para a gente andar com tranquilidade, tá? Não precisamos ter pressa para andar na aula, não. Bom, então vamos continuar. Qualquer coisa é só perguntar. Então, aqui, Q recebe P mais 3, como os dois são ponteiros, o P é um ponteiro para inteiro, ele vai pegar o P e vai andar 3 inteiros para frente. Como a gente está no vetor aqui, ele vai para o 3, para o 4, para o 5. Pronto, o Q vai apontar para cá, tá? Lembrando, é um vetor de inteiros, ele vai 3 inteiros para frente. Isso, se a gente olhar que nós temos, imaginarmos que cada inteiro ocupa 4 posições de memória, ele andou 3 vezes 4 posições de memória para chegar no terceiro elemento, tá? Ele andou 12 posições de memória. Mas o que é esse 3? 3 inteiros para frente. E se fosse caractere? Ele andaria 3 caracteres para frente. Mas como ele saberia que o ponteiro é para caractere, ele olharia quantas posições de memória um caractere ocupa. Uma. Então, nesse caso, ele andaria 3 posições de memórias para chegar no terceiro inteiro depois do P. E se fosse um double, ocupa 8 posições de memória, ele andaria posições de memória equivalentes a andar 3 doubles, ou seja, 3 vezes 8 no nosso exemplo, 24 posições de memória para frente. É por isso que a gente associa o tipo ao ponteiro, porque daí a aritmética de ponteiros fica algo consistente. Toda vez que eu somo 3 a um ponteiro, ele vai andar o número de posições de memória necessárias para que eu ande 3 elementos daquele tipo de dado para frente. Tá? E aí fica fácil trabalhar com vetores utilizando ponteiros, tá? Voltei aqui para ver se alguém tinha escrito alguma dúvida, tá? E da mesma maneira, eu posso colocar aqui, nessa terceira parte do exemplo, P recebe P mais 6. Então, eu estou fazendo o P, vou somar 6 ao P, ou seja, vou andar 6 inteiros para frente, e vou sobrescrever o valor atual de P. Então, o P estava no 2, ele vai para o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele veio aqui para a posição 8 e atualizou o P. Tá? Então, P andou 8 inteiros para frente nesse exemplo. Alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Não? Então, vamos continuar.
Agora vamos pensar na subtração. Praticamente igual, pessoal. O que vai acontecer? Se eu tenho um ponteiro P apontando para o elemento VI, P menos J vai apontar para o elemento VI menos J. Então, quando eu faço um menos a um ponteiro, eu estou andando no sentido contrário o número de posições equivalentes àquele tipo de dado, tá? Vamos ver aqui no exemplo que fica mais claro. Então, vejam aqui, eu fiz o P receber o endereço de V8. Então, o P aponta para o elemento da posição 8 do meu vetor. E aí, na letra B, eu fiz Q receber P menos 3. O que significa isso? Que ele está 3 inteiros antes do P. Então, P está aqui, 1, 2, 3. O que apontou para o V5. É exatamente 8 menos 3. Tá? É o índice onde está o P menos 3. Aqui, o que está apontando para cá. E na terceira parte do exemplo, P recebe P menos 6. Então, eu estou com o P aqui, vou andar 6 posições para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele veio parar no elemento 2 do vetor P. Tá? Então, é muito similar à adição. Você somar um inteiro a um ponteiro ou subtrair um ponteiro de um inteiro, você simplesmente está andando um determinado número de posições para frente ou para trás no vetor, respectivamente. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Bom, então agora nós já vamos fazer uma aritmética diferente, que não envolve inteiro, só envolve dois ponteiros, que é a subtração. Então, se eu subtrair um ponteiro do outro, o resultado dessa operação é a distância medida em elementos do vetor, tá? Então, ele vai pegar onde está um ponteiro, vai subtrair de onde está outro por um ponteiro e vai pegar a distância entre esses elementos, medida de acordo com o tipo de dado, tá? Então, se P aponta para o elemento VI e Q aponta para o elemento VJ, P menos Q vai ser I menos J, tá? Vamos ver aqui no exemplo. Então, vejam aqui que eu fiz a minha variável P, esse meu ponteiro, recebeu o endereço de V5. Tá aqui, apontando para o elemento da posição 5 do vetor. E aí eu fiz o Q, recebeu o endereço de V1. Aqui o Q apontando para o elemento da posição 1 do meu vetor. Se eu fizer P menos Q, qual é o valor dessa expressão? Vamos ver. De P, 1, P menos Q, né? Então, qual que é a distância de P para Q? 1, 2, 3, 4 posições de diferença. Então, P menos Q tem valor 4. Tá? Como o P está para frente, e eu fiz P menos Q, esse valor é positivo, tá? Porque o P aparece depois. Lembrando, nós estamos em posições contíguas de memória, onde esse aqui é o começo e esse é o fim. Então, esse endereço aqui, o endereço do 5, vai ser maior do que o endereço do 1. Então, P menos Q vai me dizer, ó, você tem 4 elementos de distância entre esses dois endereços. Aqui, entre esses dois endereços, cabem 4 inteiros, tá? E se eu fizer Q menos P? Como Q está antes de P, nesse caso vai ser menos 4, tá? Só pelo fato de que Q tem um endereço menor. Então, menos 4, ok? Alguma dúvida na aritmética com ponteiros? Bom, é isso que a gente tinha para falar desses 3 tipos. Então, a gente já viu o que acontece se nós somarmos um inteiro a um ponteiro, se nós subtrairmos o inteiro de ponteiro e se nós fizermos subtração de 2 ponteiros. Nós também podemos fazer comparações entre ponteiros, assim como a gente faz com as variáveis de tipos normais, tá? Então, eu posso usar os operadores menor, menor igual, maior, maior igual, igual e diferente. Eu estou pensando no ponteiro, tá? E não no conteúdo da variável apontada pelo ponteiro. Então, o que eu estou comparando é o que o próprio ponteiro armazena, o valor que está dentro dele.
E aí, o resultado dessas comparações que eu vier a fazer vai depender das posições relativas dos elementos do vetor. Por exemplo, vamos ver aqui. Se eu faço essas duas atribuições, P recebe o endereço de V5. Então, ele aponta para o elemento da posição 5 do vetor. E Q recebe o endereço de V1. Ou seja, ele aponta para o elemento da posição 1 do vetor. Se eu fizer essa expressão lógica aqui, ó, P menor ou igual a Q, isso aqui é uma expressão lógica, então vai retornar verdadeiro ou falso. Bom, se P aponta para o elemento da posição 5 e V aponta para o elemento da posição 1, dado que eles estão contíguos na memória, pessoal, o endereço do 1 é menor que o endereço do 5. Logo, P menor ou igual a Q é falso, porque o P está apontando para o elemento que está para frente do Q. E se eu fizer a expressão P maior ou igual a Q, essa expressão sim é verdadeira, tá? Não preciso nem saber o que está armazenado no vetor. A comparação é entre os ponteiros, ou seja, a comparação é feita entre os endereços. E como 5 vem depois de 1, o elemento da posição 5 vai vir depois do elemento da posição 1, P é maior do que 5, tá? Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Todo mundo entendeu isso? Que bom, pessoal. Bom, dado que a gente já sabe qual que é o funcionamento da aritmética de ponteiros, e a gente já entende como que a gente pode utilizar ponteiros, inicialmente, pelo menos, para andar dentro de vetor, eu posso fazer um trechinho de programa como esse aí de baixo, tá? Em que eu visito os elementos do vetor e faço uma operação sobre esses elementos, envolvendo esses elementos. Como que eu vou fazer essa visita sistemática? Eu vou fazer inicialmente com que o ponteiro aponte para o início do vetor, para o primeiro elemento, e aí a cada passo eu passo para o próximo elemento. Então vejam aqui esse trechinho de código. Eu declarei um vetor de tamanho max de inteiros, declarei uma variável chamada soma, e declarei essa variável inteira, e declarei um ponteiro para inteiros chamado P. Tá? E aí, só vamos olhar o for. Fiz o for apontar para o começo do vetor. Como? Fazendo o P receber o endereço do primeiro elemento do vetor, do V0. Tá? Vejam que aqui o meu P está controlando o for, tá? É a variável de controle do for. E aí, vou pular aqui por enquanto. A cada passo eu faço P++. P++, isso aqui é o operador de pós-incremento. Lembrando, isso aqui é equivalente a fazer P recebe P mais 1. Ou seja, estou somando 1 ao ponteiro P e atribuindo a P. O que isso significa? Significa que eu estou fazendo P apontar para o próximo inteiro que estiver à frente dele, que é o próximo elemento do vetor. Tá? E qual é a condição de permanência nesse for? O P, lembrando, P é um endereço, tá? Ser menor do que o endereço de Vmax. Prestem bastante atenção. O elemento da posição max do vetor não existe, tá? Mas eu sei que endereço ele teria caso ele existisse. É o elemento logo após o término do vetor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou pegando o endereço do que seria o próximo elemento do vetor. Eu não estou acessando o elemento do vetor. Então, o que eu quero que vocês percebam é que esse P aqui, eu vou continuar executando o corpo do for enquanto P não chegar nessa posição. Ou seja, enquanto ele estiver entre o primeiro e o último elemento do vetor. Tá? Então, na primeira iteração, P tem o endereço do primeiro elemento, suponha que é o elemento 1000. E, considerando que ocupa 4 posições de memória, no momento que eu faço P++, ele vai para o endereço 1004. Depois para o 1008. E assim por diante. Até chegar no último elemento do vetor. Faz o que tem para fazer, e faz P++. Obtém o endereço que seria o próximo elemento, só que está fora do vetor. Ele não vai aceitar, não vai mais entrar nesse for, e não vai acessar o elemento da posição max. Tá? Bom,
como vocês já devem ter... Professora? Oi. Então, mesmo que o vetor tenha essas 4 posições e o max ele vá até muito à frente, ele não acessa o próximo elemento que tiver vazio? Que tiver vazio não, que tiver fora do vetor, né? Isso, exatamente. Não acessa, porque ó, ele só vai continuar enquanto for menor. E sou eu que estou controlando isso aqui, tá? Ele só está indo a partir do primeiro elemento, do segundo elemento, então ele vai chegar aqui até no endereço do Vmax menos 1, vai conseguir acessar, e a hora que ele fizer P++, ele chegaria nesse endereço aqui, tá? E aí ele não vai acessar o elemento. Então ele não comete o erro de acessar algo fora do vetor. Pessoal, uma observação importante, tá? Eu estou considerando aqui que eu estou utilizando até o final do vetor. Declarei max, estou utilizando de 0 até max menos 1, tá? Quem me fez a pergunta? Quem é? Eu, Gustavo. Entendeu, Gustavo? Sim, beleza, professor. Então tá. Bom, pessoal, e a cada iteração desse laço, quando ele entra no corpo, ele simplesmente faz a variável soma receber o que estava lá dentro dela, mais o conteúdo da variável apontada por P, que na primeira iteração quem é? O V0. Na segunda, o V1. Na terceira, o V2, e assim por diante, até chegar no elemento da posição Vmax menos 1, tá? Esse trecho de programa, como vocês já devem ter notado, né, ele soma os elementos do vetor e imprime depois, quando a gente for ver aqui o programa inteiro, a gente vai imprimir o resultado, tá? Bom, deixa eu ver se alguém mais fez alguma pergunta. Não? Então, vamos fazer assim, pessoal. Agora vamos olhar aqui no Gini esse nosso código, tá? Bom, então vejam aqui. Para agilizar um pouquinho a nossa aula, eu já coloquei tudo que é trechinho de código que a gente vai estudar ao longo desse exemplo aqui e estão comentados, tá? E aí, vou até apagar esse aqui, que esse aqui a gente não vai precisar. A gente vai testando passo a passo. Então, o que eu tenho aqui fora do comentário é um programinha que permite a gente testar aquilo que nós acabamos de ver. Eu defini o max como sendo 10, só para ficar fácil de nós visualizarmos. E aí eu também escrevi, para não poluir o nosso código principal, um imprime vetor, que é para a gente ver o vetor de entrada, para poder verificar se a soma está dando certo, tá? Então, o imprime vetor, ele recebe um int, que é o tamanho do vetor, o número de elementos que eu preciso imprimir, e um vetor de inteiros. Tá aqui o códigozinho deles. Lembrando, depois eu disponibilizo inteirinho para vocês. Então, o imprime vetor tem um n e um vetor. Aí eu faço um for que percorre o vetor inteiro, imprimindo elemento a elemento. Tá? Aí aqui na minha main, eu declarei o i, uma variável i, um vetor v de tamanho max, uma variável inteira soma e uma variável que é um ponteiro para inteiros. Como a gente já viu, esse trechinho de código aqui, para facilitar para a gente, ao invés de eu ficar toda hora ter que testando os exercícios, fornecendo os valores do vetor, eu estou gerando aleatoriamente valores para preencher o meu vetor. Tá? Então, eu fiz aqui um for que vai de 0 até max menos 1, né? E preencho a posição VI com um número aleatório de 0 até 10, tá? Por isso que eu coloquei mod 11. Então, resto de uma divisão por 11 sempre vai ser um valor entre 0 e 10. Tá? Então, isso aqui vai preencher o vetor de 10 posições para mim. Percebam que, propositalmente, eu não utilizei aquela outra função, que é a sRange, que nós estudamos, falamos sobre ela. A função sRange, ela seta uma semente. Eu não quero alterar a semente. Então, eu quero que a semente seja sempre a mesma, para estar sempre os mesmos valores para a gente testar. Tá? Para a gente ver que as nossas implementações estão dando certo. Depois de gerar, eu imprimi o vetor, para vocês verem o vetor gerado. E aí, aquele trechinho de código. Inicializei soma com 0, o elemento neutro da adição. Fiz um for, que sai do primeiro elemento, do comecinho do vetor V. Então, por isso que P recebe endereço de V0. E
que vai ser executado esse laço enquanto P for menor do que o endereço de Vmax, tá? E a cada iteração, incremento P. Então, esse aqui é o pós-incremento, é equivalente ao fazer P recebe P mais 1. A cada iteração, soma é atualizada com o valor que ela tinha antes, mais o conteúdo da variável apontada por P. Tá? E ao final, imprime a soma. Deixa eu testar aqui para vocês. Vamos compilar. G++, menos WAL. O nome desse código é, desse arquivo, né? Exemplo 1.cpp. E aí eu quero gerar um executável aqui com o nome de ex1, por exemplo. Compilei. Vou executar. ./x1. Então, o que ele fez? Gerou os 10 inteiros para preencher o vetor, imprimiu, esse é o vetor gerar, 10, 1, 0, 6, 8, 3, 2, 0, 9, 4. E aí, percorreu esses elementos somando-os. Então, vejam aqui que se essa realmente é a soma. Ele imprimiu aqui 43. 10 mais 1, 11. Mais 0, 11. Mais 6, 17. Mais 8, 25. Mais 3, 28. Mais 2, 30. Mais 0, 30. Mais 9, 39. Mais 4, 43. É exatamente isso, como a gente já esperava, está funcionando. Tá? E se eu esquecesse esse asterisco? Vamos ver o que ia acontecer. Erro, tá? Por quê? Porque eu estou, de acordo com o compilador, atribuindo a um inteiro a partir de um tipo incompatível ponteiro para inteiro, tá? E aí ele está falando, retire a referência utilizando asterisco, ou seja, pegue o valor para o qual esse valor aponta utilizando o operador de indireção asterisco. Tá? Então, ele nem sequer compila se eu esquecer o asterisco. Alguma dúvida nesse exemplo? Bom, que bom, pessoal. Então, vamos continuar ali nos nossos slides. Bom, a gente já sabe como que funciona o operador de indireção, também já sabemos como que funciona o operador de endereço, e nós também sabemos que existem os operadores de incremento ou decremento, que podem ser tanto pós-incremento ou pós-decremento, quanto pré-incremento e pré-decremento. Tá? Então, dependendo de onde o mais ou menos é colocado, associado a uma variável, eu vou incrementar ou decrementar antes ou depois da realização da instrução onde ela acontece, tá? Onde essa expressão acontece. Eu posso associar tanto a utilização desses incrementos e decrementos com o operador de indireção. Eu posso associar os dois e aparecer expressões que utilizam os dois ao mesmo tempo, tá? Bom, por exemplo, vamos ver aqui. Eu quero armazenar um valor num vetor e, após isso, eu quero avançar para o próximo elemento. Bom, utilizando o índice, a gente já fez isso algumas vezes. Em geral, eu separo em duas instruções, mas a gente não precisa, tá? Eu separo só por questões de clareza. Mas isso aqui, ó, funciona totalmente. Então, eu quero, primeiro, atribuir o valor J ao elemento da posição I do vetor. Então, VI recebe J. Como ele está posicionado depois do I, ele é um pós-incremento. Ou seja, essa instrução inteira vai ser realizada e após ela ser efetivada, o I vai ser incrementado de 1. Tá? Então, o elemento da posição I atual recebe J e aí eu incremento o I. Bom, isso aí a gente já sabe fazer. Tá? Agora, se eu estiver trabalhando com ponteiro, eu também posso fazer isso. Imagina que o P esteja apontando para esse elemento, para o elemento VI, ou seja, para o iésimo elemento do vetor. Se eu quiser fazer uma sentença equivalente usando P, eu posso fazer isso aqui, ó.
asterisco P++ recebe J, tá? O P aponta para o VI, ou seja, o P tem o endereço do elemento VI, tá? Aí, o que essa instrução está fazendo? Ó, faz o conteúdo da variável apontada pelo P atual receber J, e então incrementa o P, tá? Isso aqui incrementa somente o P. Por quê? Porque o operador mais, o operador de incremento, ele tem precedência sobre o operador de indireção, tá? Então, o compilador, ele enxerga essa sentença assim, essa sentença que nós acabamos de ver, como isso aqui. Então, o conteúdo da variável apontada por P recebe J, e aí o mais ele é aplicado ao P, tá? Se o operador de indireção tivesse precedência, ele incrementaria, essa instrução incrementaria o conteúdo da variável apontada por P. Mas está errado, não tem, tá? Quem tem precedência é o mais. Então, o mais é aplicado primeiro. Só que como ele é pós-incremento, ele só vai ter efeito, ser efetivado depois. Então, isso aqui é conteúdo da variável apontada por P antes do incremento recebe J, e então P é incrementado. Poderia escrever assim, é equivalente a escrever assim. Os dois vão funcionar da mesma maneira, tá? Então, o valor da expressão asterisco P++ é o valor de asterisco P, ou seja, do conteúdo da variável apontada por P antes do incremento. E então, depois que esse valor for retornado por essa expressão, a sentença incrementa P. Ou seja, andou com ponteiro, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? O conteúdo continua igual, Otávio. O Otávio perguntou, o conteúdo continua igual? Sim, porque quem foi incrementado foi o P, e não o conteúdo da variável apontada por P. Aí o Adriano perguntou, então o mais só é aplicado em P? Naquela instrução, sim, tá? Se eu quiser mexer com conteúdo, eu tenho que utilizar de outra maneira. Isso, Adriano. Não é o asterisco P que muda, não, é o P, tá? Nenhum dos conteúdos ali mudou com aquele mais. A única coisa que mudou o conteúdo foi a atribuição, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos continuar. Se eu escrever, por exemplo, deixa eu ver aqui. Pensei que estava sem som o meu microfone. Se eu escrever isso aqui, ó, asterisco P++, aí sim, eu estou incrementando o valor de asterisco P, tá? Essa instrução, vejam, é diferente dessa, ó, tá? Essa aqui sem parênteses, o mais vai atuar no P. E aqui com parênteses dessa maneira também, ó, mais atua no P. Já aqui, o mais atua no asterisco P, ou seja, ele vai pegar o conteúdo da variável apontada por P e aí vai incrementar o valor dessa variável, tá? Nesse caso aqui, ó, como esse incremento é pós-incremento, ele vai fazer o quê? Ele vai devolver nessa expressão inicialmente o conteúdo da variável atual, vai usar em alguma outra coisa,
E aí, então, depois que ele utilizar, o conteúdo dessa variável vai ser incrementado, tá? Ficou claro? Bom, continuando. Então, a gente só viu que quando o operador de incremento aparece depois. O mesmo é válido para o decremento, tá? E se ele aparecer antes, se ele for um pré-incremento? Imagina, se eu escrever isso aqui, ó, asterisco mais P, o que que significa? Pré-incremento. Então, ele vai incrementar o P. E aí, pega o conteúdo da variável apontada por este novo P. E aí, é esse que é o valor que vai ser retornado, tá? É o conteúdo da variável apontada por P, depois de já ter sido incrementado. E aqui, também é a mesma coisa, ó. Se aparecer isso aqui, mais asterisco P, aqui eu vou pegar, ó, pré-incremento. Mas eu vou pré-incrementar o quê? O conteúdo da variável apontada por P. Então, ele vai lá nessa variável, apontada por P, vai incrementá-la e vai retornar o valor desse novo valor, tá? Dessa variável já incrementada. Certo? Então, aqui, quando a gente está utilizando o incremento, o pré-incremento ou pré-decremento, surge menos dúvida, né? A gente vai aplicar primeiro o que estiver mais perto da variável. A dúvida vai aparecer quando a gente estiver utilizando pós-incremento. Por quê? Porque a gente tem os operadores os dois operadores estão bem do lado da variável. Aí a gente tem que saber precedência. E incremento e decremento tem precedência maior do que o operador de indireção. Bom, vamos olhar mais um trechinho de código. Percebam que esse trecho de código faz exatamente a mesma coisa que o trecho de código anterior, tá? Ele continua realizando a soma dos elementos do vetor V. Só que agora eu quero utilizar a aritmética de ponteiros. E combinar com o operador de incremento. Nesse caso, eu vou utilizar pós-incremento. A gente já vai ver lá, pessoal, mas vejam aqui, ó. Inicializei soma com zero de novo. Aí eu inicializei o P com o V0 e troquei. Vou usar um while agora. Enquanto o P for menor do que o endereço de Vmax, a mesma condição de permanência do for que nós vimos, soma recebe soma mais, ó, o conteúdo da variável apontada por P mais. Então, como que ele vai agir? Ele vai pegar o conteúdo da variável por P, apontada por P atualmente, aí incrementa o P e vai para a próxima posição do vetor, tá? Vamos ver aqui no exemplo novamente. Então, eu vou colocar em comentário, pessoal, aquilo que nós acabamos de testar antes. Eu vou deixar a soma inicializada. E aqui está aquele trechinho que nós acabamos de ver, tá? Em que eu fiz o P receber o endereço de V0, ou seja, aponta para o primeiro elemento do vetor. Enquanto P for menor do que o endereço de Vmax, soma recebe, soma mais o conteúdo da variável apontada por P, mais. Tá? Então, salvei aqui com essa alteração. Vou compilar novamente. Executar. Vejam que a soma novamente deu 43, tá? Gerou exatamente o mesmo vetor. Então, por isso que eu não seto a semente, para gerar sempre o mesmo para a gente testar. E a soma deu igual. Bom, se eu tivesse feito isso aqui, como a gente já viu, como o operador mais tem precedência, teria funcionado da mesma maneira. Agora, se eu errasse isso aqui e fizesse dessa forma, o funcionamento ia ser diferente, tá? Como vocês estão vendo, travou, tá? Por que travou, pessoal? Porque eu não estou incrementando P.
Na verdade, não travou, não, tá? Isso aqui tá no laço infinito, ele tá executando ainda. Vou até parar para não dar problema. Ele tá executando ainda esse algoritmo. Esse while tá sendo executado, andando dentro do vetor, repetindo essa operação aqui, mas o P não está sendo atualizado. O que está sendo atualizado é o asterisco P. Então, eu estou executando, 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 e o programa continuou como se tivesse travado, tá? Todo mundo entendeu? Vou voltar no que estava antes. Aqui a gente poderia ter alterado o próprio for para fazer isso, tá? Eu poderia ter feito esse for aqui, ó, deixando a inicialização aqui, deixando a condição de permanência aqui e tirando o P++ daqui e fazendo a atualização aqui. Faria a mesma coisa, tá? Todos entenderam? Sim? Então vamos continuar, pessoal. Agora vamos começar a ver uma coisa bastante interessante, que é a forma como um vetor é visto. E a gente não vai ainda terminar esses slides nessa aula, tá? Nós vamos ver umas coisas bastante interessantes a respeito do uso de vetor e vamos entender por que a gente tem utilizado vetor de uma determinada maneira desde que a gente começou a estudar esse tópico de vetores, tá? Então, aí vai ficar um pouquinho mais claro algumas coisas. Bom, algo que a gente pode fazer é utilizar o identificador de um vetor, ou seja, o nome que nós demos a ele na declaração, como se ele fosse um ponteiro para o primeiro elemento do vetor, tá? Na verdade, ele é um ponteiro para o primeiro elemento do vetor. Se ele pode ser trabalhado como sendo um ponteiro, a gente consegue simplificar a aritmética com ponteiro sem necessariamente precisar ficar declarando outras variáveis ponteiros, tá? E assim, a gente estabelece que a gente consegue ganhar um pouco mais de versatilidade no trabalho, tanto com ponteiros quanto com vetores, tá? Bom, então vamos ver. Suponha que nós tenhamos o vetor V declarado como abaixo. Eu declarei um vetor V com 10 posições, em que cada posição é um inteiro. Bom, aí, pessoal, como eu acabei de dizer que V nada mais é que que o nome V, esse identificador V, pode ser usado... Só um momentinho, pessoal, minha cachorra está dando sinais de vida aqui. Pronto, ela voltou, ela ficou quieta. Bom, então, como V, pelo fato de ser o nome do vetor, eu posso usá-lo como sendo um ponteiro, eu posso modificar, por exemplo, o conteúdo do primeiro elemento do vetor dessa maneira. Como que eu faria com o que a gente sabe até então? V0 recebe, por exemplo, 7. Mas eu não quero usar a questão de índice. Como V nada mais é que um ponteiro para o primeiro elemento do vetor, então, eu posso fazer, então, asterisco V recebe 7. Se V tem o endereço do primeiro elemento do vetor, asterisco V é o conteúdo da variável apontada por V, ou seja, é o conteúdo de V0. Eu posso fazer isso aqui para fazer com que V0 receba 7, tá? Pessoal, um vetor é uma sequência contígua de elementos do mesmo tipo, tá? Então, no momento que eu declaro uma variável V, se eu tiver o endereço do primeiro elemento, eu consigo acessar todos os demais, porque é contíguo. Basta eu me deslocar o número de elementos para frente que eu precisar, tá? Então, o nome V aqui nada mais é que o endereço do primeiro desses 10 elementos. E se eu pegar V mais 1? É o endereço do elemento da posição 1. Se eu pegar V mais 2, é o elemento do inteiro da posição 2. E assim por diante, tá? Então, dessa maneira, eu posso também, por exemplo, modificar o conteúdo de V1
usando o ponteiro V. Como? V mais 1, saí do primeiro elemento, fui para o elemento da posição 1, saí do elemento da posição 0, fui para o da posição 1, e aí eu quero alterar o conteúdo, aplico o operador de indireção. Então, V mais 1, pego o conteúdo apontado por esse endereço e faço ele receber 12, tá? Então, isso aqui é equivalente a eu fazer V1 recebe 12, tá? Todo mundo entendeu até então? Sim, pessoal? Que bom. A gente vai fazer mais alguns exemplos para a gente entender melhor, tá? Bom, de uma maneira geral, todas as vezes em que eu utilizar a expressão V mais I, é equivalente a eu pegar e utilizar a expressão endereço de VI, tá? Então, lembrando, V é o endereço do primeiro elemento do vetor. V mais I, eu estou andando I elementos para frente. A mesma coisa se eu utilizar a notação com colchetes, tá? Então, o endereço de VI, e aí eu quero pegar, por exemplo, o endereço de VI, o que significa? Que é o endereço de V0 mais I elementos para frente, endereço de VI. E também posso utilizar essa anotação aqui. V mais I no endereço do iésimo elemento. Se eu quero pegar o conteúdo, basta utilizar o operador de indireção aqui, que eu estou pegando o conteúdo de VI, equivalente. Tá? Então, eu posso utilizar todos esses formatos aí de maneira indistinta. Onde eu uso endereço de VI, é o mesmo que eu fazer V mais I. Onde eu uso VI, é o mesmo que eu fazer conteúdo da variável apontada por V mais I. Tá? Então, resumindo, pessoal, os índices de vetores nada mais são do que alternativas para a gente omitir a aritmética de ponteiros, tá? Só que quando a gente utiliza a aritmética de ponteiros diretamente, o programa tende a ficar mais eficiente, certo? Os índices de vetores são uma maneira da gente ver algo, fazer algo de forma escondida, tá? Então, quando eu coloco o índice I entre colchetes, na verdade, eu estou indo lá, pegando o endereço do começo desse V, deslocando I posições para frente e pegando o conteúdo desta posição, tá? Ele omite isso para mim. O fato que o identificador de um vetor pode servir como um ponteiro vai facilitar a nossa programação nessas estruturas de repetição que a gente tem feito até agora, tá? Na nossa aula, tá? Então, a gente acabou de ver lá naquele nosso exemplo, tá? Aquela primeira alternativa que nós fizemos, nós tínhamos essa estrutura de repetição. Então, uma soma inicializada com 0, e aí tinha um for, cuja variável de controle era o P. O P foi iniciado no endereço de V0, e aí a condição de permanência era o P ser menor do que o endereço de Vmax, P++ a cada iteração. E aí, para acessar o conteúdo de P, né, conteúdo da variável apontada por P, eu utilizava o operador de indireção. Eu posso simplificar isso aí, fazendo como? O endereço de V0 não é o endereço do primeiro elemento do vetor? Sim. E eu já não vi que o nome do vetor também é o endereço do primeiro elemento do vetor? Opa! Sim. Então, eu posso substituir esse endereço de V0 por simplesmente V. Tá? Pela definição, o nome do vetor é o endereço do primeiro elemento. Então, eu vou inicializar P com V. Bom, eu também vi que o endereço de uma determinada posição do vetor, uma posição I, por exemplo, nada mais é que o nome do vetor mais I. Então, o endereço de Vmax é V mais max. Então, eu vou trocar a condição de permanência para, ao invés de ser isso aqui, ser isso. P menor que V mais max. Essas são as alterações que eu fiz. E vai funcionar exatamente da mesma maneira, tá? Então, eu vou colocar aqui no Dini novamente, para eu comentar esse trecho que nós acabamos de testar. E vou descomentar este de baixo, que faz exatamente o que a gente acabou de ver, ó. E
é inicializado com V, condição permanência é P menor que V mais max, P mais ao final de cada iteração. Soma recebe, soma mais o conteúdo da variável apontada por P. Vou salvar e vou compilar novamente. Novamente, pessoal, a soma deu 43, que é o que já estava dando antes. Então, isso aqui mostra que essa alternativa também funciona. Percebam, pessoal, que depois que a gente entendeu bem o que é um vetor, como que o nome do vetor pode ser utilizado como um ponteiro, esse formato do for está bem mais simples do que esse, em que eu tenho que ficar utilizando o operador de endereçamento para pegar endereço de algo que eu estou acessando utilizando o colchete, tá? Então, ao invés de escrever endereço de V0 entre colchetes, eu vou escrever P recebe V, acabou, tá? Todo mundo entendeu que essas duas formas de escrever o for estão corretas e são equivalentes? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Bom, que bom, pessoal. Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. Bom, agora tem uma observação importantíssima, tá? Por isso que está em vermelho aí, gritando. Apesar de podermos usar o identificador de um vetor como ponteiro, não é possível atribuir-lhe um novo valor, tá? Então, eu posso usar o V como ele sendo um ponteiro como qualquer outro, mas eu não posso, por exemplo, fazer com que ele seja atualizado com o operador de incremento, porque isso aqui está tentando sobrescrever o valor de V. E se eu sobrescrever o valor de V, eu perco V, tá? Então, nesse trechinho de código aqui, ó, eu estou percorrendo um vetor enquanto eu não encontro um zero. A hora que eu encontrar um zero, eu paro. Então, inicializei com o V lá no comecinho, começo do vetor. Enquanto V for diferente de zero, V mais. Esse V mais vai dar erro, tá? Não funciona porque eu estou perdendo V dessa maneira. Uma maneira de nós testarmos isso aqui, não é exatamente equivalente, seria, por exemplo, pegar esse trecho de código e fazer, ó, P recebe V. Então, eles estão apontando para o mesmo endereço. A princípio, eu estou guardando, então, o começo do vetor. Então, se eu vou guardar o começo do vetor no P, eu não vou perdê-lo, né? Então, eu vou inverter aqui, ó. Ao invés de utilizar o P para andar no vetor, eu vou tentar utilizar o V. Então, eu vou salvar, vou deixar o P quietinho e vou andar com V. Então, a condição de permanência seria V menor que P mais max, e aqui V mais a cada iteração. E aí, como eu estou andando com V, eu só vou trocar aqui. Ao invés de pegar o conteúdo da variável apontada por P, eu vou pegar da apontada por V. A princípio, pessoal, isso aqui está tudo muito legal, ó. Guardei o endereço do começo do vetor no P. Aí, a cada passo, eu pego o conteúdo da variável apontada por V, ando com o V, o P fica lá quietinho, salvando o início do vetor. E eu vou continuar executando esse for enquanto V for menor do que P mais max. Bom, a princípio, minha ideia está muito legal. Mas na hora que eu for compilar, erro. Não posso incrementar um valor do tipo int 10. Então, o tipo dessa variável aqui, ó, quando eu declarei o v, é int 10. Tá? Isso é como se fosse uma constante, é o nome do vetor, e o nome do vetor não pode ter o seu valor sobrescrito. Tá? Então, apesar da minha intenção ter sido muito boa, não ia perder o vetor, ele não me deixa fazer isso. Todo mundo entendeu essa limitação, pessoal? Então, eu não posso tentar alterar o valor de V, tá? Declarei uma variável como vetor? Não posso simplesmente chegar ali e fazer um V++, um VB, algum outro valor. Eu perco o vetor. Tá? Ele me impede de fazer isso. Bom, continuemos. Então, aqui tem um outro trechinho de código que eu quero testar com vocês, que é... Vamos entendê-lo aqui primeiro, depois a gente faz alguns testes lá na programação, tá? Lá no Gini. Então, eu declarei uma constante n com valor 10. E aí, no meu programa principal, eu declarei um vetor chamado v,
com n posições. Tá? E aí eu declarei um ponteiro para inteiros. E então, eu mando imprimir na tela, informe n números, tá? Então, ele vai, por exemplo, aqui nesse caso, informe 10 números. E aí o usuário vai entrar com valores. Então, veja se for é um for de leitura. Olha como que esse for está, pessoal. P é inicializado com V, ou seja, está apontando para o começo do vetor. Enquanto P for menor do que V mais N, ou seja, dentro do vetor, P mais mais. A cada iteração, scanf. Lembram do scanf? O scanf ele tem um formato que o primeiro parâmetro é uma string, que vai informar o tipo de dado que ele quer ler. Nesse caso, eu quero ler um inteiro. Como eu só estou informando que vai ser lido um valor, eu tenho que passar aqui, como segundo parâmetro, o endereço onde eu quero armazenar esse valor. Ó. É endereço. Então, em tudo que a gente tem feito até agora, a gente até já acostumou, a gente tem colocado o e-comercial o e-comercial na frente. Mas agora eu não preciso. Por quê? Porque P é um ponteiro. Ou seja, P já é o endereço. Então, basta passar o P aqui. A gente já vai testar isso aqui lá no Gini. Se eu for meio desatenta e colocar um e-comercial aqui, não vai dar certo, tá? E a gente já vai entender por quê. Bom, todo mundo entendeu por que basta colocar P e não precisa colocar endereço comercial de e-comercial P aqui, pessoal? Sim? Você entendeu, Matheus? O Matheus tinha perguntado por quê. Ah, tá bom. Bom, e aí eu quero imprimir. Vejam que esse programinha é um programinha só de teste mesmo, em que eu vou pegar, ler vários valores e depois vou imprimir os mesmos valores em ordem inversa. Então, se eu quero imprimir em ordem inversa, eu quero sair do último elemento do vetor em direção ao primeiro. Então, eu vou inicializar o P com o endereço do último elemento do vetor. Qual que é esse endereço? V mais n-1, o índice do último elemento do vetor. Tá? Pegou, inicializou com o último elemento do vetor. E a cada passo, como eu estou andando no vetor de trás para frente, eu vou fazer P menos menos. Qual que é a condição de permanência? Enquanto P for maior ou igual a V, eu saí do V mais N menos 1, o último elemento, depois, a hora que eu fizer a primeira vez o decremento, ele vai para o N menos 2, e assim por diante, até uma hora que ele vai chegar no V0, cujo endereço é V. E aí ele vai decrementar novamente, ele vai para o endereço antes de V, que já não me interessa. O P não vai ser mais maior ou igual do que V e ele vai sair do laço. Tá? A cada iteração do laço, eu quero imprimir um dos elementos do vetor. Pessoal, os elementos do vetor estão sendo apontados por P. Tá? P é um ponteiro. Então, para imprimir, não basta colocar P aqui. Eu tenho que colocar conteúdo da variável apontada por P. Eu tenho que associar aqui o operador de indireção, o asterisco, ao P para conseguir imprimir o conteúdo. E ao final, eu pulo uma linha. Adriano falou, não entendi essa parte. Qual parte? Da ordem inversa? Então, eu li o vetor da posição 0 até a posição n-1. Eu quero imprimir ele na ordem inversa. Então, para imprimir um vetor na ordem inversa, eu tenho que sair do último elemento até o primeiro. Então, por isso que eu inicializo aqui com o endereço do último elemento, v mais n-1. E aí, a cada vez que eu mando imprimir, eu tenho que mandar imprimir o conteúdo da variável apontada por P, porque o P armazena o endereço de cada elemento. E ao final de cada iteração, eu tenho que andar para trás no vetor. Como eu estou andando para trás, eu vou fazer P menos menos. Estou passando a cada passo para um inteiro que antecede o que eu estou visitando, andando para trás. Bom, e qual que é a condição de permanência? Eu ainda ter vetor. Então, se eu sair da última posição, a última iteração tem que ser a iteração em que eu visito o primeiro elemento do vetor, que é o V0, que é igual a V, tá? O endereço do P
O endereço do P não. O conteúdo de P na última iteração vai ser igual a V, que é o endereço do primeiro elemento do vetor. Aí ele vai fazer o P menos menos, ele saiu do vetor. Entendeu, né? Que bom, Adriano. Bom, vamos ver funcionando, pessoal? Então, esse aqui é o nosso exemplo 2. Está aqui digitado também. Tá? Então, tá aqui igualzinho ao que a gente acabou de ver. Eu defini meu N como sendo 10. Aí, essa variável V nada mais é que um vetor com N posições de inteiros. Essa variável P é um ponteiro para inteiros. Aí, eu pedi para o usuário informar os N números. Fiz um for. O P inicializou em V, o endereço do primeiro elemento do vetor. Enquanto P for menor que V mais N, a cada iteração, P mais mais. Aí eu mando ler, ó. Isso aqui é só um teste que eu tinha feito, tá? E daqui a pouco a gente faz juntos também. Eu leio um inteiro, que vai ser armazenado no endereço especificado por P, tá? Que na primeira iteração vai ser o endereço de V0, depois o endereço de V1, e assim por diante. E aí, nesse outro for, nós vamos imprimir os conteúdos, o conteúdo do vetor na ordem inversa. Então, eu inicializo o P com V mais N menos 1, o endereço do último elemento do vetor, e continuo aqui enquanto P for maior ou igual a V, que é o endereço do começo do vetor, sempre andando um elemento para trás a cada iteração, por isso P menos menos. Na hora de imprimir, eu quero imprimir o inteiro. Que inteiro? O inteiro apontado por P. Por isso o conteúdo da variável apontada por P. Bom, vamos testar. Essa aqui é a versão que nós acabamos de ver lá nos slides. G++, menos WO, exemplo 2.cpp, menos O, EX2. Compilou. Ponto barra EX2. Informe 10 números. Como vocês sabem, eu sempre sou muito criativa nos meus exemplos. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Em ordem inversa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exatamente como a gente esperava que fosse. Tranquilo até aqui, pessoal? Professora, só uma dúvida. Oi, pode perguntar. Ali no print do segundo laço for, eu posso retirar o asterisco do P, assim como no scanf do primeiro for? Não, tá? Não posso, porque o que eu quero aqui imprimir é um inteiro. Se eu tirar o asterisco, eu estou passando um endereço aqui, tá? Estou passando um ponteiro. Ah, entendi. Tá? Uhum. Vamos até testar isso aqui agora, tá? Para vocês verem que Tá bom. vai rodar, mas não vai dar certo. Então aqui, pessoal, de acordo com a pergunta do Gustavo, tirei o asterisco, tá? Vamos compilar. Deu um warning. O warning não impede o executável de ser gerado, tá? Mas é um indicativo de que algo pode estar errado. Então, vejam o que o warning fala. O for especifica o tipo int. Tá aqui, porcentagem D é int. Mas o argumento tem tipo int pointer. E você está passando um ponteiro para inteiro. Estou te dizendo, ó. Eu estou esperando o inteiro e você está passando um ponteiro para inteiro. Espero que você saiba o que está fazendo. Vamos rodar? Informe 10 números. Vou colocar os mesmos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em ordem inversa, olha que bonito. Por quê? O que ele está imprimindo? Os endereços dos elementos, pessoal. Só que como eu estou falando porcentagem dele, não está utilizando aquela notação que a gente acostumou com porcentagem P, né? Que é o número em hexadecimal que representa o endereço. Ele está pegando o endereço, que é um número bastante grande, e está tentando imprimir com o inteiro. Por isso que está tudo negativo, ó. Porque não cabe no inteiro o endereço.
E aí ficou, ó, menos 366, 148, 380, 384, 388, 392, e assim por diante, em ordem inversa, tá? Então, é isso que ele fez. Ele está pegando e está imprimindo os endereços. Não é o que eu queria, né? Então, se eu quero conteúdo da variável apontada por esses endereços. E ele vai imprimir os valores corretos, tá? Outra coisa, outro erro que a gente poderia cometer. Ah, scanf. Scanf sempre tem um e comercial associado. Uf, vem aqui e me põe um e comercial. Vamos ver o que vai acontecer? E aí vamos tentar entender o que aconteceu. Pessoal, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Vamos lá. Vou compilar novamente. Novamente, ele me deu um warning, ó. Você provavelmente está fazendo besteira. Ó, o warning. Formato especifica que eu espero um int pointer. Então, se eu estou dizendo que eu estou lendo inteiro, o segundo parâmetro tem que ser o endereço de um inteiro. Mas o que aconteceu é que eu coloquei um argumento do tipo ponteiro para ponteiro de inteiro. Por quê? Endereço de P, pessoal, P é um ponteiro para inteiro. Então, o endereço de P é um ponteiro para ponteiro de inteiro. Certo? Então, é isso que ele está dizendo ali. Vamos ver o que vai acontecer se eu sou teimoso o suficiente para ignorar esse warning? Informe 10 números. Vejam que ainda está aí. Continua. Não parou, pessoal. Por quê? Tá? Por que isso aconteceu? Vejam que ele está esperando ainda eu digitar um número. Olha aqui, ó. Eu inicializei o P com o endereço do primeiro elemento do vetor. E aí, a cada passo, eu incremento o P, com a intenção de que ele vá para o próximo elemento do vetor. E eu vou sair quando P chegar em V mais N. Tá? É essa a condição em que eu vou alcançar quando eu tiver que sair do for. Mas vejam aqui, quando na primeira iteração do for, o P está certinho, contendo o endereço do primeiro elemento do vetor, do V0, aí eu faço o scanf, onde que eu estou guardando? No momento em que eu passei em endereço de P, pessoal, eu estou guardando o P, tá? Ou seja, eu acabei de perder o P que está mandando o vetor. E aí eu incrementei esse valor. Então, na primeira iteração, eu forneci 1, eu fiz o P receber o valor 1, incrementei P, fui para P++, fui para a posição 2 do meu vetor, tá? Eu incrementei o P e fiz o P apontar para a posição 2 do meu vetor. Tanto faz para onde que ele foi, porque na próxima iteração, eu fiz o scanf, guardar o valor lido de novo no P, sobrescrevi. Guardei 2 no P, e assim por diante, tá? Eu tô toda hora sobrescrevendo P, a não ser que eu seja uma pessoa extremamente sortuda, de uma das minhas entradas eu ter conseguido digitar exatamente o valor de V mais N menos 1, e aí, no momento em que eu incrementar, ele chega em V mais N, só que nunca vai terminar, tá? Ele vai ficar no laço for eternamente esperando eu entrar um valor que faça com que o P, após ser incrementado, chegue no V mais N, tá? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Então, para a gente ver bem claramente, pessoal, eu vou imprimir aqui, antes desse informe, os números, ó. Peraí, alguém me perguntou algo. Se você digitar 10, ele encerra o laço, então? Não, porque aqui, ó, veja que o P vai encerrar quando eu chegar na posição V, isso aqui é um endereço, tá? É um número bem grande, mais 10. Não é 10 somente, tá? Aí, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou parar aqui a nossa execução. Eu vou imprimir aqui só para vocês verem
Qual que é o valor de V mais N que a gente precisaria alcançar para parar, tá? Vou imprimir até como inteiro mesmo, apesar de vocês saberem que a gente geralmente imprime isso aqui utilizando aquele porcentagem P, tá? Ele vai dar mais warning aqui. Eu vou colocar V mais N. Aí, eu vou colocar aqui no for para vocês verem o que aconteceu com o P a cada iteração. Então, antes aqui, eu vou imprimir o valor do P. Vou imprimir como inteiro também, vai dar mais warning. Vamos executar. Olha aqui, ó. Então, a primeira coisa que ele fez, ó, qual que é o valor de V mais N? Impresso como inteiro, tá? Então, lembrando, é um número maior do que caberia no inteiro, por isso que tem esse negativo na frente, ó. É um número bastante grande. E aí eu venho aqui, e o P, inicialmente, está mostrando números, o endereço lá da posição V0. Então, o endereço que seria antes desse V mais N. E aí eu vou e faço isso aqui, ó. Informo 1. Quando eu informei o 1 aqui, pessoal, como esse P, ó, printf, eu guardei o conteúdo lido. Quando eu fiz isso aqui, ele guardou no P. Esse P igual a 5 é porque ele tá, como o P é um ponteiro, ele está interpretando isso aqui como um endereço, tá? É por isso que está aparecendo esses valores diferenciados aqui, tá? E aí, ele incrementa o P. Como P, ó, o que aconteceu? Recebi o valor 1, tá? P recebeu o valor 1 na leitura, e aí ele fez P++. Por que não ficou valendo 2 o valor do P nessa segunda iteração? Porque ele é um ponteiro. Então, quando ele é um ponteiro, ele incrementou de 4, tá? Porque cada inteiro ocupa 4 posições na memória. Então, quando eu fiz P recebeu 1 e guardei lá no P, ele sobrescreveu o P, que é o endereço, é um ponteiro, e ele fez P++. Quando o P++ é incrementado, ele vai para o próximo endereço que pode armazenar o inteiro, que é 4 posições para frente. Por isso que P começou a valer 5, certo? E aí, dígito 2. Ó, mesma coisa. O P foi incrementado, ele está interpretando esse 2 como sendo endereço, porque P é ponteiro, na hora que ele incrementa, ele anda 4 posições para frente. E assim por diante, pessoal, tá? Só que é até interessante a gente ver, ó, deixa eu dar uma parada nesse exercício, nessa execução, eu vou trocar para char esse vetor. Vetor de caracteres. Vocês vão ver que vai ser diferente essa execução. E eu vou mandar imprimir novamente V mais N. Ok. Aí eu peço para informar os números. Quando eu for ler... É que aqui já vira uma bagunça, né? Eu posso imprimir como inteiro, mesmo sendo char, tá? Vou dar um caractere. Compilei. Warning novamente, vou executar. Ó, o endereço do V mais N. Aí ele está esperando que eu imprimo, que eu coloque um caractere. Caractere 1. Tá na hora de imprimir. Aqui vai ser chato, pessoal, porque o caractere ele é enxergado como inteiro, mas ele tem um valor diferenciado, tá? A gente não vai conseguir observar aqui direito, não. Bom, de qualquer forma, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é que se eu pegar aqui, por exemplo, um valor... por que
a hora que a gente estava usando o inteiro, por que que ele pulava, depois que eu entrei com 1, ele ia para o 5? Porque ele incrementou e como ele é um ponteiro, ele incrementou o necessário para ir para o próximo inteiro, ou seja, 4 posições. Então para o char, o que eu queria mostrar para vocês é que ele teria incrementado o suficiente para ir para um caractere para frente, seria só uma posição, e assim por diante, tá? Era isso que eu queria mostrar, mas não ficou legal nesse exemplo aqui, tá? Todos entenderam? Sim? Então, pessoal, por favor, não coloquem esse e comercial na frente do P aqui, tá? Vai dar tudo errado, seu programa não para nunca. Então, vamos voltar aqui do jeito que estava. Esse aqui funciona. Certinho. Alguém fez uma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, aqui eu vou encerrar a nossa aula aqui, tá? Eu quero continuar o que a gente vai ver a partir do próximo slide na aula que vem. Eu já vou colocar disponível para vocês a nossa lista de exercícios inteirinha. Alguns exercícios vão envolver algo que a gente ainda não viu, mas aí vocês simplesmente deixam para fazer depois, tá? Eu vou fazer a chamada. E aí, quem tiver mais alguma dúvida, tanto referente ao que a gente viu hoje, quanto ao que a gente já viu anteriormente, é só perguntar, tá? Eu vou fazer exatamente como a gente fez nas aulas passadas. Peraí, errei. Eu vou deixar o Syscad aqui aberto para vocês acompanharem. Aí na outra eu vou colocar a lista de alunos que estão aqui presentes, tá? Então é importante, pessoal, que vocês... Eu vou atualizar esses slides, porque ele estava com errinho, tá? É importante que vocês revisem bem esses exemplos que a gente viu. Eu vou liberar os códigos lá também dos que a gente já viu. Revejam essa aula. A gravação eu vou colocar disponível no YouTube ainda hoje. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail. E na semana que vem, provavelmente ao final, eu vou terminar esses slides. E aí a gente já pode começar a fazer a nossa aula prática. É importante que vocês se certifiquem de que vocês estão entendendo muito bem ponteiros, tá? Bom, então vamos lá, fazer a chamada. Vou começar aqui com a turma do CID. Presente. Já vi ele aqui. E agora eu vou para a turma maior. Assim como eu tenho feito em todas as aulas, eu vou lançar a ausência para todo mundo. E vou dar presença para quem eu for achando na lista, tá? Se algum de vocês ficar com falta, é só me avisar. Adriano, tá aqui. Alice também. Arthur também. Bianca também. A Carla não está. Christian está. Felipe Augusto não. Felipe de Oliveira sim. Gabriel Carlos. O Jaze não. Nem o Papazideiro. Júlia tá aqui. Guilherme Moreno também. Oracac não. Gustavo tá.
Isaac também. Isaac, você me mandou um e-mail, eu vou responder, tá? Até amanhã eu devo responder seu e-mail, vou dar uma olhadinha. Desculpa a demora. O João Guilherme tá aqui também. João Marcos não. João Pedro também não. Kaique. Eu ainda não cheguei em você, Kaique. Ah, que bom, Isaac. Depois você me fala como que você resolveu. João Marcos não está. João Pedro também não está. João Vitor também não. Jonas também não. Jorge também não. O Caio está. O Kaique também. Leonardo Loureiro não está. Peralta está. Lucas Vinícius também está. Luiz Felipe também. Marcelo Minoro também. Marcelo Henrique não. Marcelo Sanches sim. Marco Aurélio não. Marcos Davi sim. Matheus Borges não. Matheus Madeira não. Matheus Henrique Borges sim. Matheus Pereira não. Matheus Rodrigues Cavalcante sim. Osmar não. Otávio sim. Matheus Madeira Zamek falou que tá aqui. Deixa eu colocar aqui. Certinho, Matheus. Pedro Henrique não. De nada. Robert. Robert está. Rodolfo também. Sidney não. Vinícius Martins sim. Vitor Toldato não. Willer também não. Yuri sim. Peraí que eu vi que alguém entrou agorinha. Enzo. Tem algumas pessoas que caíram. Entraram e caíram logo depois. Eu acho que esse Kenzo Miyazato entrou aqui, mas não tenho certeza. Alguém mais viu? Ah, Kenzo Miyazato está participando, ele está aqui, ó. Então, o Kenzo está aqui. Eu imaginei que você tinha caído, eu vi você entrando e coloquei aqui. Eu não vi as perguntas, porque eu estava lançando a presença. Tá tranquilo, pessoal. Então, eu vou gravar aqui as alterações, tá? Vocês souberem de alguém que está tendo algum problema para acessar, ou que tenha entrado aqui e não tenha conseguido eu não tenha conseguido lançar, é só vocês me avisarem. Bom, pessoal, eu vou encerrar agora, tá? Não adianta ficar enchendo vocês de matéria também. É fundamental que vocês respondam, respondam não, né? Que vocês resolvam a lista, que mandem e-mail para mim se vocês tiverem dúvidas, que tragam as dúvidas aqui para nossa aula. Semana que vem a gente vai ter uma aula prática só para vocês ficarem fazendo exercício e eu aqui disponível para vocês perguntarem, tá? E vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível isso, tá? Então, vou encerrar aqui. Se alguma dúvida, pode ficar aí para o final. Um bom fim de semana, continuem se cuidando. Enfim, tá? Para que a gente
consiga diminuir esse problema que a gente está enfrentando. Cuidem-se. Até mais, pessoal. Só quem tiver alguma dúvida, tá? Eu vou parar a gravação aqui, mas vocês podem me perguntar aqui pelo chat ou até por voz mesmo, que fica mais tranquilo, tá?